Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano e nós estamos mais uma vez gravando a nossa lição bíblica da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, e estamos estudando esse trimestre sobre o apóstolo Paulo. Estamos tirando lições de vida do apóstolo Paulo, do seu ministério, para as nossas vidas. Mais uma vez nós estamos aqui fazendo essa gravação usando o plano B, porque ainda não tivemos condições de voltar às nossas gravações ao vivo do nosso estudo de professores. E enquanto isso não é possível, nós então iremos sempre utilizar o plano B para que os irmãos que fazem parte do nosso canal, do nosso grupo de WhatsApp, não fiquem sem a nossa contribuição para a Escola Bíblica Dominical. Pois bem, irmãos, semana passada nós estudamos sobre Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Nós vimos o apóstolo Paulo como o mestre dos vocacionados. O apóstolo Paulo dedicando a sua vida para aqueles que tinham chamado para a obra de Deus. E nesse domingo nós estudaremos a lição número 10, Paulo e o seu amor pela igreja. E o texto áureo dessa lição diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, parte A do versículo. A verdade prática diz assim: o amor cristão não é sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. A leitura bíblica em classe ela está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1 ao 10. Nós não vamos ler essa leitura para ganharmos tempo no vídeo, mas convidamos o professor a fazer essa leitura, inclusive não apenas até o versículo 10, mas também de todo o capítulo da nossa leitura bíblica em classe, para que o professor possa se contextualizar. Então, a nossa lição número 10, Paulo e seu amor pela igreja. E o que nós veremos nessa lição? Veremos, tomando a igreja de Tessalônica como exemplo, nós vamos aprender muitas coisas importantes com esse amor que Paulo tinha pela sua igreja. Lembrando aos irmãos que estamos gravando em um ambiente onde a gente não está isento de barulhos externos. Então, qualquer barulho externo, o irmão já fica sabendo que, infelizmente, essa é a nossa condição no momento de poder dar a nossa contribuição para os irmãos. Pois bem, então vamos usar a igreja de Tessalônica como exemplo. E usando essa igreja como exemplo, o que nós vamos ver nessa lição? Primeiro vamos ver as características do amor de Paulo pela igreja. Lembrando que aqui está sendo usado a igreja de Tessalônica, mas o amor que Paulo tinha não era apenas pela igreja de Tessalônica, mas era por toda a igreja, corpo de Cristo. Então vamos ver quais eram as características deste amor que Paulo tinha pela igreja. Segundo, vamos ver também o porquê desse amor. Por que Paulo amava tanto a igreja do Senhor Jesus? O que motivava Paulo a ter esse amor pela igreja? Terceiro, vamos ver os resultados deste amor. O que trouxe como resultados para a vida e para o ministério de Paulo o amor que ele tinha pela igreja. Quarto, a reciprocidade deste amor. Aqui se tratando que Paulo amava a igreja, mas vamos ver também que a igreja era recíproca a este amor de Paulo. Ou seja, a igreja também demonstrava o amor pelo Paulo. E vamos abordar também o amor, não só de Paulo pela igreja, mas o amor entre os irmãos, porque o exemplo de Paulo de amor foi um exemplo seguido pela igreja, onde havia a manifestação também do amor entre os irmãos. Veremos também a tríade doutrinária que Paulo ensina para a igreja, que é o amor, a fé, a esperança. Então, essa é uma tríade que Paulo vai trazer como um ensino doutrinário para a igreja de Cristo. O amor, a fé e a esperança, que são três elementos que precisam ter na igreja para que a igreja ela seja uma igreja firme na presença do Senhor e vivendo o verdadeiro evangelho.
Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde vamos abordar o amor de Paulo pela igreja. Vamos ver quais eram as características deste amor. Então vemos que Paulo, baseado na nossa leitura bíblica em classe em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 ao 10, nós vamos ver Paulo tendo algumas atitudes ali de um amor que era um amor diferente pela igreja. Então, qual eram as características deste amor que Paulo tinha pela igreja? Primeiro, o amor que Paulo sentia pela igreja, aqui tomando o exemplo, repito, a igreja de Tessalônica, era um amor paterno. Ou seja, Paulo, ele considerava os irmãos como seus filhos na fé. Então, por isso, o amor que ele tinha pela igreja era como o amor de um pai para um filho. Aí, neste caso, evidentemente, o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Olha o que o mesmo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Paulo escreve assim, olha: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então Paulo dizendo aos irmãos de Coríntios aqui que ele era o pai na fé deles, que eles podiam, desculpem, ter muitos tutores, mas apenas um pai, e esse pai era ele. Por quê? Porque ser pai é muito mais do que ser um instrutor. Ser pai é muito mais do que ser um discipulador. Como instrutor, a pessoa ela vai desenvolver essa função como uma responsabilidade a ser cumprida, mas sem nenhum envolvimento. Então Paulo está dizendo que ele era mais do que um instrutor, que eles poderiam ter mais de 10.000 instrutores ou tutores, mas Paulo ele os tratava como filho. Paulo era como um pai para eles. Então, era um amor paterno, de um pai para um filho. E aí nós entendemos que esse amor de pai para filho que Paulo tinha para com a igreja era um amor que, primeiro, o pai espiritual ele intercede pelos seus filhos. Como pai espiritual da igreja, Paulo ele intercedia pelos seus filhos espirituais. Filipenses 1, versículo 4 e 5 diz assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, era um amor paterno, um amor como de um pai para um filho. Isto porque um pai espiritual intercedia pelos seus filhos. Então vemos aqui Paulo tomando atitudes de amor para com a igreja. Um pai que intercedia pelos seus filhos, que orava pelos seus filhos, mesmo preso, estando preso, Paulo não esquecia das igrejas, mesmo estando impossibilitado de visitar as igrejas quando foi preso, Paulo ele intercedia pelas igrejas. Ele mesmo disse que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. E, consequentemente, a oração, a intercessão também não estava presa. Então, mesmo distante, Paulo sabia que a oração ela atravessa quilômetros, a oração alcança a distância. Então, como pai espiritual, ele demonstrava o seu amor paterno, orando pela igreja, orando pelos seus filhos espirituais. Segundo, o pai espiritual incentiva o crescimento espiritual dos seus filhos. O versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vemos aqui então o que Paulo, demonstrando o seu amor paterno pelos seus filhos espirituais, incentivando o crescimento espiritual deles. Quando ele diz que estou convencido de que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará, ele estava aqui dando uma motivação, incentivando o crescimento espiritual da igreja. Um pai espiritual também não negligencia a responsabilidade de seus filhos. Em Filipenses 1, versículo 9 ao 11, ele vai dizer assim, olha, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção,
para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor. O que nós vemos aqui? Vemos um pai espiritual que não negligencia as responsabilidades dos seus filhos. Ele está dizendo que o amor deles aumentasse, que eles tivessem conhecimento, que eles pudessem ter discernimento daquilo que é melhor, para que eles pudessem ser puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio de justiça. Então, ele estava aqui dizendo que ele não estava fugindo, negligenciando a responsabilidade de seus filhos espirituais da igreja. Que a igreja ela deveria buscar a santificação, que a igreja deveria buscar ser pura, ser irrepreensível. O que é isso? É a demonstração de um amor paterno. Porque o pai, um pai, no sentido literal mesmo, como pai biológico ou não, ele, se for servo de Deus, ele intercede para os seus filhos. Um pai, ele sempre incentiva o crescimento dos seus filhos, e um pai também não negligencia as responsabilidades dos seus filhos e as corrige, e o corrige quando necessário. E vemos Paulo fazendo isso ao longo das epístolas, quando ele escreve para algumas igrejas, exatamente exortando e corrigindo algumas igrejas. É o caso da igreja de Coríntios, que era uma igreja partidária, e muitas outras em que Paulo escreve corrigindo. Por quê? Porque como pai espiritual, ele não negligenciava as responsabilidades de seus filhos. Então vemos, primeira característica do amor que Paulo tinha pela igreja, era um amor paterno. Segundo, um amor desinteresseiro, ou um amor desinteressado. Então o amor que Paulo tinha não era apenas pela igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica é apenas usada como exemplo, mas era um amor que ele tinha por todos aqueles que faziam parte do corpo de Cristo. E esse amor que Paulo tinha pela igreja era um amor que não visava explorar a igreja, como fazem muitos falsos pastores hoje que exploram a ovelha, que exploram a igreja de Cristo. Nós podemos perceber que antes, o que Paulo fazia? Não, ele buscava o seu próprio meio de sustento. Ele buscava o seu próprio meio de sobrevivência. E a Bíblia vai mostrar para nós em Atos capítulo 20 que ele estava disposto a dar a sua vida pelo Evangelho. Então, o amor que Paulo tinha pela igreja era um amor desinteresseiro. Ele não buscava os seus próprios interesses. Ele não buscava explorar a igreja, não. E para que isso fosse bem claro, nós vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 9, nós vamos ver que Paulo ele vai dizer para os irmãos ali dizendo o seguinte. Olha só o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. E se você ver as demais citações que você está vendo aí no vídeo, em Atos 18, versículo 3, vamos ver que Paulo fazia pendas, ele tinha o seu ofício. Em Atos 20, 24, 34, vamos ver ele dizendo que não tinha sua vida como preciosa. Então tudo isso é a demonstração de um amor desinteressado, de um amor desinteresseiro, mas de um amor que Paulo tinha pela igreja com a preocupação com as suas almas e não buscando os seus próprios interesses. E para provar isso, ele tinha o seu ofício, tinha a sua profissão e buscava trabalhar com as suas próprias mãos para não ser pesado à igreja e para não passar a imagem de que ele queria aproveitar-se, explorar a igreja de Cristo. Então vemos que o amor que Paulo tinha pela igreja, primeiro, era um amor paterno, de pai para filho, era um amor desinteresseiro ou um amor desinteressado, e era também um amor prático. Por que amor prático? Porque a dedicação que Paulo tinha em pregar o evangelho e também cuidar das igrejas que ele plantava, era uma dedicação na qual ele enfrentava todos os tipos de desafios. E isso era a prova do seu amor pelos irmãos. E nós observamos então que a igreja de Tessalônica, ela era objeto do amor de Paulo.
Por que Paulo destaca essa igreja? E por que tomamos essa igreja como exemplo? Porque Paulo, ele via nessa igreja de Tessalônica o fruto do seu chamado e do seu ministério. Então a igreja de Tessalônica, ela recebeu a mensagem do evangelho, mesmo sob um forte clima de hostilidade e perseguição. Era uma igreja que era perseguida por aqueles que não aceitavam aquela nova doutrina. Mas a igreja de Tessalônica recebe essa mensagem do Evangelho e mesmo sobre esse forte clima de hostilidade e perseguição, eles permanecem firmes. Então Paulo vê aquela igreja como um fruto de um trabalho dele, de um amor que ele tinha pela igreja. Por isso ele a destaca. E Paulo, ele vai elogiar os tessalonicenses exatamente pelo modo como eles receberam a palavra e a prática coerente com o ensino que eles tinham. Paulo ele vai elogiar os tessalonicenses exatamente porque eles começaram a viver a palavra tendo uma coerência com o ensino que eles tinham recebido do próprio apóstolo Paulo. Então, apesar da ausência de Paulo, apesar da sua ausência, a igreja ali de Tessalônica era uma igreja que ficou firme na fé. É uma igreja que permaneceu firme na fé, por amor a Jesus, independente das circunstâncias. Então Paulo, ele tinha um amor prático por aquela igreja e demonstrava esse amor tomando 3 atitudes. Primeiro, agradecendo a Deus pela vida daquela igreja. Segundo, intercedendo pelaquela igreja. E terceiro, trazendo a lembrança deles, a firmeza deles e a fé deles em permanecerem na presença do Senhor Jesus. Então vemos Paulo demonstrando esse amor prático ali para a igreja de Tessalonicenses exatamente de 3 maneiras. Ele demonstra o seu amor, o amor de Paulo. Ele vai mostrar para nós que o amor dele por aquela igreja era um amor motivado pela imitação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 5 vemos isso. Era um amor motivado pela dor, pelo sofrimento, e era um amor motivado também pela prática. Então, o amor que Paulo sentia por aquela igreja, pela igreja, corpo de Cristo como um todo, era um amor prático, um amor em que ele via a prática desse mesmo amor na igreja de Tessalônica. A imagem que você vê é exatamente isso. Irmãos unidos um ao outro pela cruz, pelo sofrimento de Cristo, trazendo para a igreja o amor prático, o amor realmente vivido. Então, outra característica do amor que Paulo tinha pela igreja. Primeiro, vimos que era um amor paterno. Segundo, um amor desinteresseiro ou desinteressado. Terceiro, um amor prático. E quarto, era um amor referencial. O que isso quer dizer, amor referencial? A imagem que você vê quando você procura uma localização é exatamente um ponto de referência. Aquela referência é o lugar. Então, o amor de Paulo também tinha a característica de ser um amor referencial. Então, o amor que ele tinha pela igreja se tornou um referencial para os cristãos. Por quê? Porque ele demonstrava esse amor por onde ele passava. Por todos os lugares que Paulo passava, pregando o evangelho, plantando igrejas, discipulando, ele demonstrava esse amor. Então, o amor dele se tornou uma referência para os irmãos. Porque o amor, ele norteava a vida e o ministério do apóstolo Paulo. O que é nortear? Dar uma direção, dar um norte, exatamente uma localização. Então, era um amor que não tinha dimensão. Era um amor que Paulo sentia pela igreja, que era um amor que direcionava a sua vida, o seu ministério. Por isso que Paulo ele vai convidar os irmãos a serem iguais a ele. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Jesus amava, e Paulo também amava. Jesus amava os seus discípulos, Jesus amava os seus seguidores, Jesus amava, e Paulo também, ele convida os irmãos a que se imitassem a ele, como ele imitava a Cristo, exatamente por causa do amor que ele tinha pela igreja. Então, o amor que ele tinha pela igreja era um amor que serviu de referência para todos os irmãos,
porque viam em Paulo a dedicação que ele tinha pela obra de Deus, a dedicação que ele tinha pelas igrejas que ele plantava, a dedicação que ele tinha pelo seu ministério e a dedicação que ele tinha em simplesmente, sofrer por amor a Cristo. Pois bem, até esse ponto, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar para a nossa vida? O que nós podemos aprender nessas características deste amor que Paulo tinha pela igreja? A primeira coisa que nós aprendemos é que nós somos todos convidados a amar a igreja local e demonstrar de forma prática esse amor entre os irmãos. Em Atos 20, 37, Paulo estava para ir embora e o versículo diz assim: todos choraram muito e abraçando e o beijavam, estavam se despedindo de Paulo. Então aqui vemos a demonstração de carinho e de amor que essa igreja, que esses irmãos tinham pelo apóstolo Paulo. Então, analisando esse amor que Paulo tinha pela igreja, nós somos convidados nos dias de hoje a amarmos a nossa igreja local, a demonstrarmos de forma prática esse amor entre os irmãos. Esse amor era demonstrado entre os irmãos para com Paulo, de Paulo para com os irmãos e dos irmãos entre si. Então nós aprendemos que a igreja local, ela precisa ter a manifestação do amor entre os irmãos, da liderança para com a igreja, da igreja para com a liderança e entre os irmãos de um modo geral. Segunda coisa que nós aprendemos: amar a igreja implica em cuidarmos um dos outros como uma verdadeira família. Ora, se você ama a sua família, então você cuida da sua família. Se você ama seus filhos, você cuida dos seus filhos. Se você ama seu pai e sua mãe, você cuida do seu pai e da sua mãe. É um cuidando do outro. Então, amar a igreja implica exatamente isso, em cuidarmos um dos outros, cada um cuidando um do outro. Isto é amar verdadeiramente a igreja, e era exatamente isso que Paulo fazia, e era isso que os irmãos faziam com Paulo e faziam consigo mesmo. Vemos as igrejas de Coríntio, por exemplo, fazendo coleta financeira para ajudar outros irmãos que estavam em necessidade. O que motivava a fazer isso? Era o amor que havia entre os irmãos. Em Atos capítulo 2, vemos irmãos que vendiam as suas propriedades e repartiam com aqueles que tinham necessidade. O que motivava a fazer isso? Era o amor que existia entre os irmãos, porque quando há amor, um cuida do outro. Terceira coisa que nós aprendemos é que a igreja, ela só poderá ser um referencial para o mundo se ela viver de maneira que o mundo veja o amor nela e através dela. Então, a igreja só é reconhecida realmente como uma igreja quando ela vive o amor, quando ela pratica o amor, quando esse amor ele é manifestado nela e através dela. Então, se você ama a sua igreja local, você fará isso acontecer. Se você realmente ama a sua igreja local, como Paulo amava, você vai viver o amor na prática, para que o mundo veja em nós que nós realmente somos cristãos, que realmente servimos a Cristo. Porque se o mundo não vê o amor na igreja e pela igreja, então ele não vai acreditar que aquele ambiente seja diferente do ambiente do mundo que ele vive. No mundo onde há ódio, onde há rancor, onde há violência, onde há confusões, onde há brigas, onde há desentendimentos. Então, se alguma pessoa visita uma igreja e ela percebe que nessa igreja não tem o amor, não se vive o amor, ou pelo contrário, que aquele ambiente é a mesma coisa do ambiente que ele vive lá fora, então essa igreja não será uma referência para essa pessoa que está buscando aceitar Jesus como Salvador e viver uma vida mais feliz na presença de Deus. Pois bem, esse é o nosso segundo tópico, onde nós aprendemos sobre o amor que o apóstolo Paulo tinha pela igreja e vimos as características deste amor que ele tinha pela igreja. Um amor paterno, um amor desinteressado, um amor prático e um amor referencial. E Paulo, tudo o que ele fazia pela obra de Deus,
tudo que ele fazia pelas igrejas que ele plantava, por onde ele passava, ele fazia por amor e não buscando os seus próprios interesses. Depois falaremos um pouco mais sobre isso num outro tópico ali mais na frente. Pois bem, vamos agora ao nosso segundo tópico. Nesse segundo tópico, vamos abordar, o amor e a fé na igreja. Porque para Paulo, o símbolo do amor era a cruz de Cristo. E que dentro da igreja deveria ter a fé e o amor. Então nós vemos que existe, nos ensinos de Paulo, ele vai nos mostrar que existe uma correlação entre a fé e o amor. Que correlação é essa? Primeiro, mostrando o amor e a fé como dois pilares. E aí mostrando o pilar principal sendo o amor. Então Paulo ele vai mostrar uma correlação entre a fé e o amor, mostrando o amor como um pilar principal. A imagem que você vê aí, é o pilar na cor marrom, esse pilar é o amor. Se tirar esse pilar, as estruturas caem. Se tirar esse pilar, a laje cai, a viga cai. Se tirar esse pilar, tudo isso cai em cima dos componentes que estão abaixo. Então, o amor, Paulo o vê como um pilar principal. Por quê? Porque já disse, porque para Paulo o maior símbolo do amor é a cruz de Cristo. Porque foi o amor foi o pilar para o pilar principal para o projeto divino de salvação. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Lembrando que estamos usando aqui a NVI, que é a nova versão internacional. Mas na revista corrigida diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós observamos que o amor ele foi o pilar principal no plano divino de salvação. Em João 3,16, que é o versículo texto áureo, o texto ouro da Bíblia, todos conhecem, diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas isso veio resultado do amor. Então, o amor é um pilar principal, foi o pilar principal do projeto de salvação. Então, a morte de Cristo, nós vamos ver que como um pilar principal, o amor ele vai ser evidenciado ali na cruz. Então, a morte de Cristo vai evidenciar não apenas o amor de Deus, mas também a natureza deste amor, que é um amor o quê? Incondicional. Um amor que não foi apenas um sentimento, mas uma ação. Amor não é mero sentimento, amor é uma ação. Então Deus ama o mundo de tal maneira que toma uma ação. Qual que é a ação? Ele envia Jesus para morrer em prol da humanidade, sendo a humanidade pecadora. Então Paulo ele apresenta o amor como esse pilar principal no projeto divino de salvação. Vamos observar também que o amor, além de ser o pilar principal no projeto divino de salvação, o amor também é o pilar do cristianismo. Porque sem amor não há verdadeiro cristianismo. Vamos considerar esse pilar aqui na imagem que você vê, as religiões, as denominações. Sem esse pilar principal que é o amor, tudo isso desaba. Porque não há verdadeiro cristianismo sem amor. Em João 13, 34, 35, Jesus disse assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês são meus discípulos, quer dizer, seguidores. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é seguir a Cristo. Mas todos conhecerão que vocês são meus discípulos, que vocês são meus seguidores, que vocês são parecidos comigo se vocês amarem uns aos outros. Então, da mesma forma que o amor foi o pilar principal para o projeto divino de salvação, o amor também é o pilar do cristianismo. Sem amor não há verdadeiro cristianismo. Então, Jesus coloca o amor como o maior de
todos os mandamentos. E vamos observar nas palavras de Jesus ainda que o amor, além de ser o maior de todos os mandamentos, é o caminho da maturidade cristã espiritual. Depois você, professor, leia as referências que estão ali. Não lemos todas por causa do tempo, mas você pode, com calma, ler essas citações detalhadamente. Então, o amor ele é colocado como um pilar principal e é preciso que haja esse amor dentro da igreja. Mas qual que é a correlação que existe entre a fé e o amor? Então, nós vamos ver que o amor é o pilar principal, tanto no projeto de salvação, como também para o cristianismo. Agora, qual que é a correlação que existe entre a fé e o amor? Então, vamos ver que a fé e o amor, eles são pilares correlacionados. A imagem que você vê, estamos colocando dois pilares. Vamos denominar um pilar chamado fé e outro pilar chamado amor, que eles são correlacionados. Ambos estão sustentando uma base, estão sustentando uma superfície ali. Pois bem, então, a fé. Vamos então ver qual que é a correlação que existe entre a fé e o amor. A fé é o que mantém o crente em pé. Nós vamos ver pela palavra de Deus que aquilo que mantém o crente em pé é o quê? É a fé. Então, 2 Coríntios 1:24 diz assim: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Na ARC, Almeida Revista Corrigida, diz assim: pois é pela fé que vocês estão em pé. Então, a primeira correlação que existe entre a fé com o amor, que são pilares correlacionados, é que a fé ela mantém o crente em pé. E Romanos 11:20 vai dizer a mesma coisa também, que o crente ele está em pé pela fé. Então, a fé que os tessalonicenses tinham estava crescendo muito, crescendo além daquilo que Paulo ainda esperava. Porque as perseguições, as tribulações que a igreja de Tessalônica estava passando não esfriava a fé deles. Pelo contrário, a fé deles era fortalecida apesar das perseguições. Mostrando o quê? Mostrando que uma fé que não é testada, ela não se torna forte. Então, a fé, ela mantinha a igreja de Tessalônica firme. A fé mantinha a igreja de Tessalônica em pé. E a fé é o que mantém o crente em pé, que mesmo diante de qualquer perseguição, tribulação, provação, ele permanece o quê? Fé. Então a fé, ela para se tornar forte, ela precisa ser testada. E a igreja de Tessalônica teve a sua fé testada, mas permaneceram firmes. O amor. Qual que é a correlação do amor com a fé? Então, a fé é o que mantém o crente em pé. E a correlação com o amor é que enquanto a fé mantém o crente em pé, o amor é o que mantém os crentes unidos, independente das circunstâncias. Então, a fé mantém o crente em pé e o amor mantém os crentes unidos. Efésios 3,17 diz assim: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, olha a imagem, fundamentados em amor. Então, a correlação que existe entre a fé e o amor, repito, é que a fé ela mantém o crente em pé, independente das circunstâncias, o torna firme. O amor mantém os crentes unidos também, independente das circunstâncias. Então, o sofrimento e as perseguições que a igreja de Tessalônica estava passando, ao invés de dividir os crentes, de tornar os crentes de Tessalônica amargos, indiferentes um com o outro, os tornou ainda mais abundantes no amor recíproco. Ou seja, eles passaram a amar muito mais uns aos outros e se preocuparem muito mais uns aos outros. Por quê? Porque havia essa correlação entre a fé e o amor. Enquanto a fé os mantinha de pé, mesmo diante das circunstâncias, o amor os mantinha unidos. O amor os mantinha cuidando um do outro, quando vimos lá atrás. Por isso que a fé e o amor, eles são o quê? São correlacionados, mantendo uma estrutura de um verdadeiro evangelho dentro de uma igreja. Então, nós podemos ver que
essa correlação entre o amor e a fé, ela existia ali na igreja de Tessalônica. E aí vamos ver que a dimensão prática do amor na igreja de Tessalônica era algo maravilhoso. Porque no ministério de Paulo, o amor tinha um caráter prático e não apenas de um sentimento. Então vamos ver que no ministério de Paulo, esse amor que ele tinha pela igreja era um amor que tinha um caráter prático. Porque o grande problema que existe hoje no meio cristão é exatamente a questão da ortodoxia e a ortopraxia. Então, o problema de muitos cristãos não está na ortodoxia. O que é a ortodoxia? É você saber fazer o que é certo à luz da Bíblia. Então, a ortodoxia tem a ver com saber fazer o que é certo à luz da Bíblia. Então, a Bíblia, ela nos direciona, nos orienta e nos mostra aquilo que nós devemos saber fazer que é certo. Mas o grande problema no meio cristão é a ortopraxia. Por quê? Porque a ortodoxia, você sabe o que deve fazer que é certo. A ortopraxia é você viver aquilo que você sabe que é certo à luz da Bíblia. Então, ter o conhecimento daquilo que é certo para fazer à luz da Bíblia, todos nós temos. Mas o grande problema está em viver aquilo que se sabe que é certo para fazer. Então, a dimensão prática do amor, ela vai além da ortodoxia, ela vai além do saber o que tem que se fazer, mas ela se fundamenta em fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Então, nós precisamos conjugar a ortodoxia com a ortopraxia. Ou seja, precisamos conjugar o que falamos com o que fazemos. Senão as nossas palavras caem no vazio. E Paulo, ele vivia tanto uma como outra. Então Paulo conjugava aquilo que ele falava com aquilo que ele fazia. Quando ele escreve sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13, é porque ele vivia esse verdadeiro amor para com a igreja e para com o próximo. Quando ele fala sobre a fé, é porque ele tinha uma verdadeira fé no seu coração. Então, a dimensão prática do amor na igreja, ela precisa ir além do apenas conhecer a palavra, conhecer o que tem que se fazer, mas ela precisa viver aquilo que ela sabe que tem que ser feito. É a prática da palavra, é viver a palavra. Para quê? Para que a mensagem, a pregação que for feita, ela não caia no vazio. E as pregações de Paulo, os ensinos de Paulo não caíam no vazio exatamente porque ele vivia a ortodoxia, mas também vivia a ortopraxia. Ele tinha conhecimento que tinha que fazer certo e fazia aquilo que ele sabia que tinha que fazer certo. E nós precisamos viver isso para que a nossa palavra, para que a nossa pregação, ela seja aceitável, como era aceitada a pregação e os ensinos do apóstolo Paulo. Então, quais são as aplicações práticas que nós trazemos dentro desse tópico da correlação entre a fé e o amor? Vimos que a fé mantém a igreja em pé, mantém o crente em pé. E o amor mantém o crente unido. E, conjugado a fé com o amor, nós vamos ir para a dimensão prática do amor. Nós vamos viver aquilo que nós sabemos que é certo pela Bíblia para viver e vamos ser praticantes da palavra. Por isso que esses dois elementos, eles são correlacionados, porque leva a igreja e o crente a viver aquilo que a palavra ensina para que ele viva. Então, quais são as aplicações práticas que nós tiramos aqui? Primeiro, a fé e o amor andam lado a lado como elementos fundamentais para a igreja de Cristo. Então a fé e o amor é como lanterna e pilha. As duas são necessárias para o funcionamento da lanterna. Então a fé e o amor estão uma unida à outra, para que a igreja ela possa ter uma estrutura de uma igreja que vive o verdadeiro evangelho. Segundo, ser sensível às necessidades do outro e procurar maneiras para podermos nos envolver pessoalmente é uma forma de colocar o amor em prática. Se você quer viver a dimensão do amor, você precisa colocar o amor em prática. E você procurar saber, né, as necessidades do outro e trabalhar para ajudar o outro naquela necessidade é uma forma que você está fazendo para colocar o amor em prática. Então, muitas vezes,
há uma preocupação com o externo, há uma preocupação com os de fora. E muitas vezes na própria igreja local, há pessoas que estão necessitadas, precisando de socorro, mas não são vistas porque a preocupação está lá fora. Então, a prática do amor, primeiramente, ela começa dentro de casa. A prática do amor começa na igreja local. A prática do amor começa na família. Então, colocar o amor em prática é você ver dentro de casa, na sua família, na sua igreja local, aqueles que precisam, né, de serem ajudados, suprindo as suas necessidades. Terceiro, num contexto em que nós nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, porque fala-se muito em amor e amor, mas acaba se tornando algo abstrato, acaba se tornando um conceito abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local e da sociedade. É o que eu disse há pouco. A demonstração do amor, ela começa dentro de casa. Essa casa fala de família, essa casa fala de igreja local, essa casa fala, né, de onde você pertence. Então é preciso mostrar esse amor de maneira concreta, começando pela igreja local, começando dentro de casa e ajudando também fora, né, de casa, fora do ambiente que você vive. E quarto, um exemplo bem clássico do amor colocado em prática é a parábola do bom samaritano, que aqui não vamos analisá-la, né? Porque todo professor conhece a parábola do bom samaritano, está em Lucas 10, 30 ao 37, e ali você vai ler o texto e poderíamos aplicar muita coisa, mas o tempo não dá. Mas ali basicamente passou o levita, passou o sacerdote, e nenhum deles socorreram aquele próximo que era o necessitado. Mas aí passou o samaritano. Exatamente aqueles que os judeus consideravam como inimigos, foi aquele que trouxe o socorro para aquele homem que estava à beira do caminho. Mostrando para nós o quê? Que o verdadeiro amor, o amor, né? A dimensão do amor é tão grande que ela não olha para quem você vai exercer o amor. Então, Paulo, ele vai falar sobre essa correlação entre a fé e o amor, mostrando exatamente que onde há fé e onde há o amor, haverá o conhecimento, mas haverá também a prática desse conhecimento. Pois bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico, onde Paulo vai apresentar para nós, ainda baseado na igreja de Tessalônica, as 3 virtudes que havia na igreja de Tessalônica. Já vimos 2 delas e vamos aqui trazê-las novamente. A fé, o amor e agora acrescentando mais uma virtude que é o quê? Esperança. Então o que nós vemos aqui é que Paulo ele vai trazer uma tríade. Uma tríade. O que é tríade? É 3 elementos que formam, né, um conjunto. Então nós temos a fé, o amor e a esperança formando aqui uma tríade. E essa tríade doutrinária ela vai ser ensinada por Paulo às igrejas. Então vamos lá. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, que está na nossa leitura em classe, já diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo apresenta uma tríade aqui. Primeiro, ele apresenta aqui falando sobre o amor, não é isso? O amor, sobre o amor. Depois fala também sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança. Ele faz aqui uma tríade, apresenta uma tríade de 3 elementos que são fundamentais dentro de uma igreja. Então, primeiramente, vamos lá primeiro. Então, em suas orações, Paulo sempre lembrava dessas 3 virtudes dos cristãos tessalonicenses. Paulo, nas suas orações, ele sempre lembrava dessas 3 virtudes que havia na igreja de Tessalônica. Então, essas 3 virtudes, elas são princípios centrais, característicos da igreja, que são superiores aos dons espirituais. Então, a fé, o amor e a esperança são virtudes características da igreja. E essas 3 virtudes que formam essa tríade, elas são muito superiores aos dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim, olha, assim permanece agora essas 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Depois que Paulo escreve Coríntios 13,
falando sobre o amor, falando sobre os dons espirituais. Ainda que eu falasse língua dos homens, dos anjos, tivesse toda a profecia, ele faz ali uma relação de manifestações de dons espirituais. Ele vai terminar esse capítulo 13 mostrando para nós o quê? Mostrando que o amor, essas três virtudes, elas são superiores aos dons espirituais. Elas são mais duradouras do que os dons espirituais. Então, quais são essas três virtudes? A primeira virtude que vai formar essa tríade que Paulo ensina é exatamente a virtude da fé. Então, nesse contexto que nós lemos de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 em diante, nesse contexto, a fé se refere ao quê? Ao efeito prático que o apóstolo Paulo denomina obra da vossa fé. Na Arque, Almeida Revista e Corrigida, diz assim, porque eu sei a obra da vossa fé. A obra está relacionada a trabalho. Por isso que a imagem de uma formiguinha carregando fé e trabalho. Então, como reflexo da fé, o que vai acontecer? O crente ele vai produzir frutos na igreja local. Isso quer dizer que quanto mais robusta a fé, mais dedicado o trabalho do crente para Deus. Paulo está lembrando aqui que o trabalho que os tessalonicenses faziam para Deus era uma obra, era um fruto da fé deles. Ou seja, eles tinham uma fé e essa fé os levava a trabalhar para Deus. Essa fé os levava a realizar a obra de Deus. E quanto mais robusta é a fé do crente, mais ele se dedica a trabalhar para Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele não está fazendo um trabalho para o homem, mas está fazendo um trabalho para Deus. E de Deus vem a recompensa para a vida dele. Então, a primeira virtude que faz parte dessa tríade que Paulo ensina é a virtude da fé, que como resultado levava os crentes de Tessalônica a trabalhar para Deus. A segunda virtude era a virtude do amor. A virtude do amor. E aí voltamos lá atrás quando falamos que o amor de Paulo era um amor desinteressado ou desinteresseiro. Então, essa virtude do amor que havia na igreja tessalônica significava que o trabalho que os tessalonicenses faziam para Deus era motivado pelo amor que eles tinham ao Senhor Jesus. Então a imagem está sugerindo ali, aquilo que você faz para Deus é por amor ou é por interesse? É uma pergunta. Paulo está mostrando aqui no capítulo 1 e o versículo 3 de 1 aos Tessalonicenses que o trabalho que eles faziam não era motivado pelos interesses próprios deles, mas era motivado pelo amor. Ele vai dizendo, o esforço, ou seja, o trabalho motivado pelo amor. Eles não faziam, repito, buscando seus próprios interesses, mas eles faziam por amor. Então, nós evidenciamos o nosso amor a Cristo e à igreja por aquilo que nós fazemos em sua obra sem buscar os nossos próprios interesses. Então, nós vimos lá atrás que Paulo, uma das características do amor dele era um amor desinteressado. E aqui Paulo está afirmando, isso que a igreja de Tessalônica também, ela fazia um trabalho motivado pelo amor que eles tinham ao Senhor Jesus Cristo. Porque esse amor que eles tinham por Cristo era um amor de gratidão. Então, quando eles fazem a obra de Deus motivados pelo amor, eles estavam sendo gratos a Jesus pela obra redentora, sendo grato a Jesus por aquilo que Jesus fez por eles. Então, eles faziam todo o esforço motivado pelo amor. Depois vamos aplicar isso mais na frente. E a outra virtude que fazia parte dessa tríade era a virtude da esperança. Paulo vai dizer assim, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala sobre a esperança, a perseverança proveniente da esperança, Paulo aqui faz uma alusão à esperança e à paciência com que os tessalonicenses primeiro aguardavam a vinda de Jesus. Eles tinham a esperança da vinda de Jesus para aqueles dias. Então nós observamos que essa esperança e paciência que eles tinham e aguardando a volta de Cristo, mostra para nós que a igreja em Tessalônica era uma igreja que estava com os pés na terra, mas também com o olhar no céu. Eles tinham uma esperança firme e não uma esperança vaga.
Então, Paulo, quando fala da esperança, primeiro ele está se referindo, fazendo uma alusão a exatamente a esperança do retorno de Cristo, porque os tessalonicenses aguardavam Jesus voltar para aqueles dias. Eles tinham a esperança de que Cristo voltaria e de que eles iriam vencer todas aquelas aflições e perseguições que eles estavam passando. Então, quando Paulo também fala dessa esperança, dessa virtude da esperança que havia na igreja ali de Tessalônica, ele também está se referindo às perseguições que os tessalonicenses sofriam por causa da valorosa defesa deles à causa de Cristo. Essa esperança e paciência era que dava condições a eles de suportarem aquela carga de aflições. A imagem que você está vendo aí é exatamente isso. O piso onde esse boneco está representa a paciência da esperança. E essa paciência da esperança, ela dá condições de suportar o peso da aflição que eles estavam passando ali. E isso os tornou o quê? Valorosos. Porém, mesmo com todas as perseguições, eles se mantinham firmes, eles mantinham a esperança, a paciência. E nós observamos que não há, nas cartas que Paulo escreve a Tessalonicenses, nenhum indício de que aquela igreja iria desistir. Não há indício de que havia neles uma completa desistência, não, mas havia neles uma completa resistência. Eles eram persistentes. Então, a paciência da esperança, ou a perseverança que eles tinham em se manter firmes, era exatamente uma virtude que os dava condições de suportar o peso das aflições, das perseguições, se mantendo firme e sem desistirem de continuar servindo ao Senhor. Então, essa tríade que Paulo vai ensinar para a igreja, falando sobre a virtude da fé, a virtude do amor e a virtude da esperança, era uma tríade, como se fosse um tripé fundamental para a sustentação da igreja, independente das circunstâncias. E o que nós aprendemos nesse último tópico, além de muitas outras coisas, que são apenas aplicações diretas? Primeira coisa que nós aprendemos: sem viver a prática da tríade doutrinária que Paulo ensinou, que é a virtude da fé, do amor e da esperança, a igreja local não consegue ser fiel aos princípios bíblicos. Então, uma igreja, se não tiver essa tríade, ou esse tripé que vai sustentar algo, se não tiver o amor, se não tiver a esperança e se não tiver a fé, essa igreja não consegue ser fiel aos princípios bíblicos. Essa igreja vai, na verdade, ter o conhecimento daquilo que se deve fazer. É o que vimos lá atrás. Mas não vai fazer aquilo que ela sabe que ela tem que fazer. Então essa tríade, ela é fundamental para que a igreja ela possa ser fiel aos princípios bíblicos. E segundo, aí em forma de uma interrogação de reflexão, qual tem sido a nossa motivação para trabalharmos para Deus? A igreja de Tessalônica, ela tinha a motivação do amor, a motivação da fé e a motivação da esperança, e eles não buscavam seus próprios interesses exatamente porque tinham Paulo como referência de um homem que amava a igreja ao ponto dele não buscar explorar e nem buscar os seus próprios interesses, extraindo da igreja aquilo que não deveria ser feito. Então a pergunta que fica para nós é: qual tem sido a nossa motivação para trabalharmos para Deus? Por que você é professor da Escola Bíblica Dominical? Por que você aceitou, ser levantado para o ministério? Por que você faz isso ou aquilo outro? Qual é a motivação sua para realizar a obra de Deus? Isso faz grande diferença para Deus, a motivação para a qual nós trabalhamos para Ele. E terceiro, qual tem sido a nossa postura diante das perseguições, provas e situações diversas? A postura da igreja de Tessalônica, como tinha essa tríade da virtude da fé, da virtude do amor e da virtude da esperança, era uma igreja que tinha um comportamento de firmeza, um comportamento de fidelidade, um comportamento de perseverança, mesmo diante das perseguições, provas e outras situações diversas. E você? Qual tem sido a sua postura?
Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a postura da igreja local diante de perseguições e de situações adversas? Sem essa tríade, a igreja ela não consegue ter uma postura e um comportamento como a igreja de Tessalônica teve. Então nós aprendemos nessa lição sobre Paulo e o seu amor pela igreja, é que Paulo era um líder que amava a igreja. E com esse amor que ele tinha pela igreja, era um amor em que ele dedicava a sua própria vida para o bem da igreja. Então vimos que o amor que ele sentia pela igreja era muito mais do que apenas um sentimento, mas era um amor prático. É um amor no qual ele colocava em prática, porque o amor, o verdadeiro amor, ele não é apenas um sentimento, mas é uma prática. É você colocar em prática aquilo que realmente você diz que tem no seu coração. Para concluirmos, nós podemos aprender que nessa lição que nós devemos amar a igreja local, demonstrando na prática esse amor com atitudes que provem a veracidade desse amor. Em 1 João 3,18 diz assim: Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. Então nós aprendemos aqui que Paulo, ele falava sobre o amor, mas ele amava a igreja. Então nós aprendemos que todos nós devemos amar a nossa igreja local. O líder deve amar a sua igreja, mas deve demonstrar esse amor na prática, com atitudes que realmente vão provar que esse amor que ele diz que tem pela igreja é um amor verdadeiro. Então, que atitudes são essas? Se você ama realmente a sua igreja local, você como servo, você vai ter um comportamento que não vai dar escândalo para a igreja. Você vai ter um comportamento que não vai trazer escândalos para a igreja. Você vai ter um comportamento de alguém que é realmente um verdadeiro cristão. Se você ama a sua igreja local, se você fala que ama seu irmão e que você ama o próximo, você vai ter atitudes que vão provar que esse amor realmente é verdadeiro. E você que é líder, se você diz que ama a igreja que você pastoreia, se você diz que ama a igreja que você dirige, você também vai demonstrar esse amor na prática, com atitudes que vão provar que aquele amor que você diz que sente pela igreja é verdadeiramente o amor que o apóstolo Paulo sentia também pela igreja. Pois bem, irmãos, assim chegamos ao final dessa lição. Evidentemente que esse assunto ele não se esgota, né, com a nossa contribuição. É um assunto em que ele é muito rico e é um assunto que ele alcança desde aquele que não tem nenhuma função na igreja, até mesmo aquele que tem um alto escalão na igreja, desde pastores, presidentes, pastores de congregações, todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, essa lição ela alcança o coração de cada um de nós. Que nós possamos desenvolver em nossa vida a praticidade do amor. Paulo, ele demonstrou esse amor que ele tinha pela igreja local. E hoje vemos que muitas coisas acontecem em que muitos não estão, dizem que amam a igreja, dizem que amam o próximo, mas não estão tendo atitudes que provem que esse amor é um amor verdadeiro. E nós vimos lá atrás, para concluirmos, que sem o amor não há um verdadeiro cristianismo. E assim nós chegamos ao final da lição. O próximo slide que você está vendo é o slide onde você tem o nosso contato. Se você deseja receber gratuitamente o material que nós usamos nessa ministração, em PDF, slide, você pode entrar em contato conosco aí pelo e-mail ou pelo zap que você está vendo aí, que nós vamos enviar gratuitamente para você aí esse material. Também temos um grupo do WhatsApp que nós criamos, onde temos irmãos do Brasil inteiro, professores, que a gente envia o material semanalmente para eles. Você pode entrar pelo link convite que estará na descrição desse vídeo, ou se você tiver dificuldades para entrar pelo link convite, você me chama no WhatsApp que eu te adiciono. E pedindo àqueles que entrarem pelo link convite que na sequência envie no privado o nome para que eu possa registrar o seu nome ali. Se você entra no grupo IPCB, você vai ver que todos ali têm o nome. Isso é bom, né, para que fique mais fácil o contato entre nós e os irmãos. Que Deus abençoe cada um de irmãos. Nós também aceitamos convite para a ministração de estudos bíblicos em geral, palestra para jovens, adolescentes, obreiros, fazemos fechamento de trimestres, também aplicamos seminários, congressos, cursos, APED, prega, enfim, estamos abertos a convite para poder ministrarmos na sua igreja. Não ministramos apenas
a escola dominical não, ministramos a palavra como um todo. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus, quando nós estudaremos a lição número 11, que vai falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Esperamos que na semana que vem a gente possa estar já fazendo a gravação ao vivo do nosso estudo de professores, mas se por acaso não puder, iremos continuar aqui com o plano B para contribuir com os irmãos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a cada um e a gente está à disposição no privado para tirar dúvidas, observações e outras informações que sejam necessárias ao interesse de algum irmão. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue com a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém.